Saudações, espectadores! Aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje, pessoal, mais um videozinho trazendo super dicas, principalmente aí para quem está começando, principalmente para quem está iniciando no mundo das duas rodas. Mas, como sempre, é muito bom lembrar, mesmo para quem tem mais experiência, para quem já anda de moto há mais tempo, às vezes são informações novas e às vezes são informações que vale a pena a gente dar uma refrescada na memória. Certo, e hoje a gente vai falar sobre economia de combustível. Vou trazer aqui algumas dicas para vocês tentarem economizar combustível, né? O preço dos combustíveis está oscilando bastante, né? Sobe e desce. Claro que já esteve bem pior em tempos recentes, né? A gasolina aqui chegou a beirar os R$8, chegou a custar 7 e pouco. Teve lugar que passou aí no Brasil, né? Agora deu uma estabilizada. Agora aqui está na faixa de 4,60, 4,80 aproximadamente, mas ainda está bem caro, né? A gente está em novembro de 2022, para quem estiver vendo esse vídeo mais no futuro, eu espero que os preços estabilizem e que tomara que eles voltem a baixar. Mas vai saber, né? A nossa situação política é bem complexa, né? Então não dá pra ter certeza se vai melhorar, se vai piorar ou se vai ficar do jeito que tá. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o que você pode fazer para economizar combustível, para ter uma tocada mais econômica. Então, primeiro de tudo, galera, vamos começar falando da moto. Vamos começar falando de aspectos da motocicleta que vão consumir menos combustível. Uma das coisas mais importantes é a questão de calibração dos pneus. Manter os seus pneus sempre calibrados. É muito importante por questões de segurança, né? Para escoamento de água, para questão de aderência, até mesmo para o desgaste dos pneus. É muito importante você sempre manter os pneus calibrados. Mas isso também vai interferir bastante no consumo de combustível, principalmente em motos menores, principalmente em motos de baixa cilindrada, motos com pouca potência. Se você andar com um pneu murcho, se você andar com um pneu muito murcho, isso aí pode fazer com que a sua moto gaste mais combustível. Tem uma diferençazinha considerável. Então sempre andar com os pneus calibrados. Outra questão que pode não ter um peso tão importante assim, mas pode ter um peso, é a questão de lubrificação da sua corrente, do seu sistema de transmissão final, certo? Limpeza e lubrificação da sua relação. Se tiver muito sujo, se tiver muito oxidado, você pode ter uma resistência maior ali, a sua corrente ela pode estar dura, né? Ela pode estar engripada. Isso aí também vai fazer a sua moto consumir mais combustível. Desculpa o sol na cara aí, tá, galera? Mas não tem muito o que fazer. Outra questão também importante, outra questão que vale a pena a gente mencionar é sobre manutenção. Manutenção da sua motocicleta em questão mecânica, né? Você manter a sua moto em bom estado, você manter a sua moto sempre revisada, revisar todos os itens lá que constam no seu manual, respeitar as quilometragens ali que constam no manual. Isso também vai fazer com que a sua moto fique mais econômica, porque tem alguns itens no seu manual que vão estar diretamente relacionados ao consumo de combustível, como por exemplo, troca do filtro de ar. Se você tiver com o filtro de ar sujo, a sua moto ela vai consumir mais combustível. Se você tiver com a vela ruim, por exemplo, ela vai consumir mais combustível, entendeu? Então é muito importante manter a moto sempre revisada, que dessa maneira você sabe que ela está trabalhando ali na melhor eficiência dela. Então aí os outros problemas ficam por cargo do piloto, né? E não da máquina. Então acredito que na questão da moto essas sejam as principais dicas. Outra dica também que eu trago aqui no canal,
que tem bastante controvérsia, né? Tem bastante gente que discorda, mas eu sempre recomendo utilizar única e exclusivamente gasolina aditivada. Nas minhas motos eu sempre rodo apenas com gasolina aditivada, e eu acho que a longo prazo isso tem um efeito muito positivo nos motores das motos, certo? O seu motor ele vai se manter limpo por mais tempo. Então, se você utiliza apenas gasolina comum, sem fazer aditivação, seja a aditivação do posto ou você mesmo, não confia nos postos, faça você mesmo a aditivação do combustível. Coloca gasolina comum, mas aí você compra o aditivo e faz a aditivação você mesmo. Mas não ande apenas com gasolina comum, porque isso aí vai acarretar uma manutenção antecipada, certo? Você vai ter que gastar dinheiro com manutenção por conta da carbonização, por conta da sujeira, a parte de injeção, né? Então é importante utilizar sempre combustível aditivado. E vamos lá, agora falando um pouco sobre a parte do piloto, sobre a parte que é nossa culpa, entre aspas. Como você pode tocar a moto para você ter uma economia de combustível um pouco maior? Então, primeiro de tudo, galera, fazer igual eu estou fazendo hoje aqui. Saia mais cedo. Sempre ande um pouco adiantado. 5 minutinhos, 10 minutinhos que você sair mais cedo, você já não sai com pressa, você já não vai precisar acelerar tanto, você vai numa tocada um pouco mais tranquila, e isso vai ter um reflexo muito positivo na economia de combustível. Então, essa dica é muito importante. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas levando em consideração a parte de segurança, certo? Então, sair um pouquinho mais cedo, estar um pouquinho adiantado, é sempre muito benéfico, tanto em questão de segurança, quanto em questão de economia de combustível. Outra dica interessante é conhecer o motor da sua moto, conhecer o regime de funcionamento, onde que a sua moto é mais econômica. Cada tipo de motor, cada tipo de moto vai ter uma faixa mais eficiente, vai ter uma maneira mais eficiente de você tocar a motocicleta. Então tem motos que trabalham melhor com a rotação um pouco mais alta, por exemplo, a Versys 300 que eu tinha. É uma moto que trabalha melhor com rotações um pouco mais elevadas. Então, se você trabalhar com a rotação muito baixa, não necessariamente você vai estar economizando o máximo de combustível. Você sempre tem que procurar entender, dar uma pesquisada, dar uma conversada com o pessoal que tem a mesma moto que você, para tentar descobrir qual que é a maneira mais econômica de você tocar a sua moto. Mas no geral, generalizando, se você tiver uma tocada tranquila e você evitar andar em altas RPMs com o cabo enrolado, certo? Porque o que vai abrir a borboleta e o que vai admitir ar e combustível, galera, no final das contas, é o acelerador, certo? Não necessariamente a RPM do motor vai ser o principal agente nessa questão do consumo. Então, o acelerador ele tem um papel mais importante. Recentemente eu vi um vídeo lá do nosso amigo do Engineering Explained, um canal excelente sobre engenharia, sobre motores, e ele estava falando dos regimes mais econômicos. Então, na teoria, tá, generalizando, se você der mais mão com RPMs mais baixas, os motores tendem a ser mais econômicos, mas lá ele estava falando de motores de carro, né? Então também tem uma diferença, porque os motores de moto, eles têm características um pouco diferentes. Então, como eu falei, tem que dar uma pesquisada, tentar entender qual que é o melhor regime de funcionamento da sua moto e tentar tocar da melhor maneira possível. E outra dica muito importante é, como vocês acabaram de ver ali, saída de semáforo. Arrancada, eu acho que é talvez o principal vilão na parte de condução, que a gente não consegue tocar com eficiência. Eu particularmente tenho certeza que esse é o meu principal defeito, principalmente se eu estiver pilotando motos maiores. Essa questão da arrancada, da aceleração, quando você sai do semáforo, quando você
tá parado e arranca com a moto, é o principal momento onde você vai ter um consumo mais elevado de combustível. Por quê? Porque você vai estar tirando a moto da inércia. Você vai estar tirando a moto do estado parado, né, para colocar ela em movimento. E é aí que você despeja mais energia, certo? Então, pelo menos para mim, principalmente quando eu tô com motos maiores, é uma sensação assim que é muito prazerosa, né? A arrancada, você ganhar velocidade, você sair rápido dos semáforos, né? Até para você se desvencilhar às vezes do trânsito, para você deixar o pessoal para trás para poder andar com um pouco mais de segurança. Então, essas saídas de semáforo, ou às vezes lombada, alguma coisa assim, sempre que você vai tirar a moto da inércia, é onde gasta mais combustível. Então, se você conseguir arrancar suavemente, se você conseguir sair um pouco mais tranquilo, um pouco mais na manha, e não sair toda vez esmerilhando, não sair acelerando forte dos semáforos, com certeza você vai ter uma economia grande de combustível. E uma coisa que vale a pena frisar, galera, quando a gente estiver discutindo nos grupos, quando a gente estiver trocando informações e tal, não fica muito preso ao que o pessoal tratar ali no grupo, sabe? Tem gente, por exemplo, pegar uma crosserzinha aqui. Comigo, ela faz uma faixa aí de 36 km por litro aproximadamente. Vai ter gente no grupo falando que faz mais de 40. Só que existem muitos fatores que influenciam nessa questão do consumo, galera. Então é aquela velha história. Não use a régua dos outros para se medir. Às vezes, uma questão geográfica, às vezes uma questão de altitude, de temperatura, o seu peso influencia bastante, a questão geográfica de relevo, né, da sua cidade também vai influenciar bastante. Se o seu trajeto tem muito anda e para, se o seu trajeto é um pouco mais livre, como por exemplo o meu trajeto para ir para o serviço, eu tenho poucos semáforos, em poucos momentos eu preciso parar a minha moto para ir para o trabalho. Mas tem muita gente que pega trânsito, que pega cidade, né? Pega ambiente urbano com muitos semáforos. Aí com certeza a média de consumo, né, vai ficar mais elevada. O consumo da moto vai ser mais elevado. Ó, os caras sempre dormindo, não liga a seta, né? É uma tristeza. Então existem muitos fatores, galera, que podem influenciar no consumo do seu combustível. Eu trouxe aqui algumas dicas que com certeza podem te ajudar a melhorar as suas médias, mas mesmo assim sempre vão ter pessoas que vão falar que fazem uma média melhor que a sua, e não adianta ficar bolado, não adianta ficar encasquetado com essa questão, achando que tem algum problema na sua moto, achando que tem algum problema com você, porque às vezes são duas situações completamente diferentes, certo? Então fica aí a última dica sobre economia de combustível. Ó, o outro sambando sem seta, sem nada. É complicado. Mas então é isso, se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Segue lá no Instagram, @ProfessorMotoOficial. E segue também os nossos parceiros, a Benevis Seguros e a Varela Motos. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.